O sol do sertão não é apenas uma estrela no céu, é um carrasco de fogo que dita o ritmo da vida e da morte em cada palmo de terra rachada. Naquela manhã de terça-feira, o calor parecia ter um peso físico, esmagando os ombros de Maria enquanto ela observava a poeira levantar sob os pés descalços de seus filhos no quintal. Dentro da pequena casa de adobe, o silêncio era interrompido apenas pelo som rítmico de uma colher de pau batendo no fundo de uma panela de ferro quase vazia. Maria olhava para os grãos de feijão contados, sabendo que aquela seria a última refeição quente se um milagre não acontecesse. Jorge, seu marido, estava sentado na varanda com o olhar perdido no horizonte cinzento, as mãos calejadas e trêmulas, denunciando o desespero de um homem que viu sua plantação ser devorada pela seca e suas esperanças serem enterradas em covas rasas. Maria sentiu um aperto no peito que não vinha da fome, mas da responsabilidade. Ela caminhou até o quarto, afastou o colchão de palha e retirou um pequeno lenço de pano encardido. Dentro dele, uma única nota de R$ 100 dobrada tantas vezes que o papel parecia prestes a se desfazer. Aquele dinheiro era o fruto de meses de sacrifício, de cada costura feita à luz de velas de cada refeição pulada. Era o dinheiro da emergência, o último escudo contra a miséria absoluta. Ela respirou fundo, sentindo o cheiro de terra seca e desolação, e decidiu que iria à feira de gado da cidade vizinha. Sua intenção era clara e lógica: comprar um saco de milho, um pouco de charque e sementes que pudessem resistir ao próximo ciclo. Ela não sabia, porém, que o destino a estava chamando para algo que a lógica humana jamais poderia explicar. A viagem até a cidade foi feita em silêncio, sob um céu azul metálico que não prometia uma única nuvem. Ao chegar à feira, o caos dos negociantes a envolveu. Gritos de leiloeiros, o mugido desesperado do gado e o cheiro forte de estrume e suor preenchiam o ar. Maria caminhava entre os currais, sua mão apertando a nota no bolso, com uma força quase dolorosa. Ela passou por cavalos fortes, animais de raça que custavam fortunas, que ela jamais veria na vida, e por bois gordos destinados aos grandes frigoríficos. Mas algo a puxava para o fundo da feira, para uma área onde o barulho era menor e o cheiro de morte era mais evidente. Lá num canto esquecido, coberto por moscas e cercado por uma lama fétida, ela o viu. Era um cavalo, ou o que restava de um. O animal era uma visão de puro sofrimento. Sua pele, que um dia fora de um marrom profundo, agora era uma tapeçaria de cicatrizes, feridas abertas e ossos proeminentes. Ele estava tão magro que cada respiração parecia um esforço hercúleo, fazendo suas costelas saltarem como as cordas de um instrumento quebrado. A cabeça do animal pendia baixa, quase tocando o chão, e seus olhos estavam cobertos por uma secreção espessa. Ele não lutava mais, não tentava espantar as moscas, não esperava nada do mundo. Ao lado do cercado, um homem de rosto bruto e dentes amarelados batia com um chicote de couro na madeira, rindo enquanto conversava com outros mercadores. O homem gritava para quem quisesse ouvir que estava vendendo aquela carcaça de couro por apenas R$ 100, apenas para não ter o trabalho de enterrá-lo. Ele dizia que o animal não servia para o campo, não servia para a sela e mal servia para virar sabão. As pessoas que passavam paravam por um segundo apenas para rir da desgraça do animal. Um fazendeiro próspero, usando botas de couro de jacaré, chegou a cuspir na direção do cavalo, dizendo que vender aquilo era um insulto aos verdadeiros criadores. Maria, no entanto, ficou paralisada. Ela olhou para o cavalo e, por um instante, o mundo ao redor desapareceu. Ela não viu um bicho moribundo. Ela viu o reflexo de sua própria alma, a imagem de alguém que foi chicoteado pela vida e que todos já haviam desistido de ajudar. Uma força invisível a empurrou para frente. Ela atravessou o círculo de escárnio e parou diante do mercador. Com as mãos trêmulas, ela estendeu a nota de R$ 100. O barulho da feira cessou por um momento. O mercador parou de rir, olhando alternadamente para o dinheiro e para a mulher humilde à sua frente.
Ele perguntou se ela era louca, se sabia que aquele dinheiro poderia comprar comida para seus filhos por semanas. Maria não desviou o olhar. Ela disse com uma voz que saiu das profundezas de sua alma que o dinheiro era dela e que ela estava comprando a vida daquele animal. O mercador pegou a nota rapidamente, temendo que ela se arrependesse, e entregou-lhe a corda puída que prendia o cavalo. As gargalhadas que se seguiram foram mais altas e cruéis do que qualquer trovão. Chamaram Maria de a louca da vila, riram de sua pobreza e de sua ignorância. Mas ela não ouviu. Ela caminhou até o cavalo, que nem sequer teve força para se assustar com sua aproximação. Ela colocou a mão sobre a testa quente e febril do animal e sussurrou que o nome dele a partir de agora seria Esperança. Ela sabia que levar aquele cavalo para casa seria enfrentar a fúria de Jorge e o julgamento de toda a comunidade. Mas naquele momento, enquanto o cavalo dava o primeiro passo trôpego seguindo-a, Maria sentiu que pela primeira vez em anos, ela não estava apenas sobrevivendo. Ela estava lutando. Ela estava comprando não apenas um animal velho e magro, mas a possibilidade de que o impossível pudesse acontecer. O caminho de volta para o sítio foi um calvário sob o sol poente que tingia o céu de um vermelho sangue, como se a própria natureza estivesse alertando sobre a tempestade emocional que estava por vir. Cada vez que o cavalo tropeçava em uma pedra, o coração de Maria saltava pela boca. Esperança não tinha forças. Ele arrastava as ferragens gastas no chão, produzindo um som metálico e melancólico que parecia anunciar um funeral. Maria não olhava para trás para ver os vizinhos saindo às janelas, mas sentia o peso dos olhares de julgamento. Ela sabia que em uma terra onde a fome é uma visita constante, gastar o dinheiro do pão em um saco de ossos era considerado um pecado imperdoável. Ao avistar a porteira de madeira velha da fazenda Maria, viu a silhueta de Jorge. Ele estava de pé imóvel, como uma estátua de sal, com os braços cruzados sobre o peito. O silêncio dele era mais aterrador do que qualquer grito. Quando Maria parou diante dele puxando a corda daquele animal que mal conseguia manter os olhos abertos, o confronto explodiu. Jorge não perguntou o que havia acontecido. Ele apenas olhou para as mãos vazias de Maria, sem os sacos de grãos, e depois para o cavalo moribundo. Sua voz saiu baixa, rouca de ódio e incredulidade, perguntando se aquele era o preço da vida dos filhos deles. A discussão que se seguiu ecoou pelas paredes de barro da casa. Jorge gritava que Maria havia selado o destino da família, que o inverno estava chegando e que eles não teriam nada além de poeira para comer. Ele chamou Maria de egoísta, dizendo que sua piedade era uma forma de loucura que condenaria a todos. As crianças escondidas atrás da porta de madeira assistiam a tudo com lágrimas nos olhos, sem entender como aquele bicho tão feio e doente poderia valer mais do que a comida na mesa. Maria aguentou cada palavra como se fossem chicotadas. Ela não gritou de volta. Com uma calma que vinha de um lugar desconhecido, ela apenas disse que se eles perdessem a capacidade de salvar quem sofre, eles já estariam mortos por dentro. Jorge, em um acesso de fúria, deu as costas e jurou que não daria um único punhado de capim para aquele animal. Maria, sozinha na penumbra do entardecer, desceu Esperança até o estábulo em ruínas. O chão estava coberto de palha seca e o teto tinha frestas por onde se via o surgimento das primeiras estrelas. Naquela noite, o sertão decidiu testar a resolução de Maria. Uma frente fria inesperada trouxe um vento cortante que assoviava pelas fendas das paredes. Esperança desabou sobre a palha, seu corpo tremendo de forma violenta, a respiração tornando-se um chiado úmido e assustador. Maria sabia que se ele passasse a noite deitado naquele estado, ele jamais se levantaria novamente. Ela correu para a cozinha, acendeu o fogo e aqueceu as últimas garrafas de água. Pegou seu único cobertor de lã, aquele que fora de sua avó, e levou para o estábulo. Durante as horas seguintes, o tempo pareceu parar. Maria sentou-se na palha suja, puxou a cabeça pesada do cavalo para o seu colo e começou a massagear seus membros gelados. Ela usava panos quentes para limpar as feridas purulentas, falando com ele,
em um sussurro constante contando histórias de campos verdes e chuvas abundantes que ele nunca tinha visto. Em certo momento da madrugada, a respiração de esperança parou por alguns segundos. O pânico tomou conta de Maria. Ela começou a chorar implorando a Deus que não permitisse que aquela vida se apagasse ali no escuro, sob o seu cuidado. Ela não desistiu. Maria soprou nas narinas do animal, tentou aquecer o focinho dele com suas próprias mãos. Horas depois, quando o primeiro clarão cinzento do amanhecer começou a surgir, Esperança soltou um longo suspiro e, com um esforço que parecia sobre-humano, tentou erguer a cabeça para beber um pouco da água com melaço que Maria havia preparado. Foi uma vitória minúscula, mas para Maria, foi como se o mundo tivesse sido criado novamente. Jorge apareceu na porta do estábulo, com o rosto marcado pelo cansaço e pela culpa. Ele viu a esposa suja de barro abraçada ao cavalo, protegendo-o com seu próprio corpo. Ele não disse nada, mas deixou um balde de água limpa na entrada e saiu. O primeiro passo da cura não era apenas físico. A presença de Esperança começava a curar as rachaduras daquela família, mesmo que eles ainda não soubessem disso. Os meses que se seguiram ao resgate de Esperança foram marcados por uma rotina de sacrifícios que poucos seres humanos seriam capazes de suportar. Para o mundo exterior, o sítio de Maria continuava sendo um lugar de miséria, mas dentro do estábulo, uma alquimia silenciosa estava acontecendo. Maria entendeu cedo que a cura de Esperança não viria de remédios caros que ela não podia comprar, mas de uma observação meticulosa e de um carinho quase religioso. Ela percebeu que o cavalo se recusava a comer, não por falta de fome, mas porque suas gengivas estavam em carne viva destruídas por anos de uso de freios de ferro, enferrujados e pesados. Com a paciência de uma Santa Maria, passava horas colhendo brotos de capim macio, esmagando-os com uma pedra e misturando com farelo de milho e água morna, formando uma papa que ela oferecia na palma da mão. No início, Esperança hesitava o trauma dos maus-tratos, ainda nublando seus olhos, mas aos poucos, o calor da mão de Maria tornou-se seu único porto seguro no mundo. Enquanto a vila continuava a ecoar risadas e piadas cruéis sobre a mulher que trocou o pão por ossos, Maria travava uma guerra contra a sarna e os parasitas que devoravam a pele do animal. Como não tinha dinheiro para veterinários, ela recorreu aos conhecimentos de sua avó, buscando na mata óleos naturais, cascas de árvores e ervas medicinais. Todas as tardes, após cuidar da casa e dos filhos, ela levava a Esperança até um pequeno riacho que cortava o fundo da propriedade. Lá, com um pedaço de sabão caseiro e uma escova velha, ela lavava o animal com uma delicadeza infinita. Foi durante um desses banhos no quarto mês de recuperação que o primeiro resultado verdadeiro começou a aparecer, transformando o ceticismo de Maria em puro espanto. Conforme a sujeira acumulada de anos desaparecia e os pelos novos começavam a nascer sob a pele agora saudável, Maria notou algo extraordinário. Sob a luz do sol poente, o cavalo não brilhava como um animal comum. Havia um reflexo metálico, uma cor que oscilava entre o âmbar e o dourado puro. As pernas de Esperança, antes trêmulas e finas, começaram a ganhar uma musculatura definida e elegante. O pescoço, antes caído, erguia-se agora com uma nobreza que não pertencia a um cavalo de carga. Maria começou a desconfiar que o destino não a tinha levado a comprar um cavalo velho, mas sim um tesouro escondido sob camadas de dor. Ela não sabia, mas Esperança era um exemplar raro de uma linhagem quase extinta, um cavalo de ouro, que fora roubado de uma coudelaria real anos atrás e descartado após sofrer uma lesão que todos julgavam permanente. A transformação física era acompanhada por uma mudança de espírito. Esperança não baixava mais a cabeça quando alguém se aproximava. Ele emitia um relincho vibrante que parecia estremecer as vigas do telhado. Jorge, que antes nutria um rancor profundo pela decisão da esposa, passou a frequentar o estábulo em silêncio. Ele via o brilho nos olhos dos filhos ao acariciarem o focinho agora macio do animal. A raiva de Jorge
deu lugar a uma esperança tímida, e ele começou a ajudar Maria a treinar o animal caminhando com ele pelas colinas para fortalecer seus pulmões. Contudo, a beleza de Esperança tornou-se impossível de esconder. A notícia de que a louca do sertão tinha transformado um esqueleto em uma criatura divina chegou aos ouvidos de quem não deveria. O clímax deste período aconteceu quando o mercador de cavalos que vendeu Esperança por R$ 100 apareceu no portão. Ele não veio sozinho, trouxe capangas e um caminhão de transporte. Ao ver o animal galopando livremente pelo pasto, o brilho dourado de sua pelagem cegando os olhos sob o sol, o mercador sentiu uma ganância corrosiva. Ele desceu do carro com um sorriso cínico, estendendo um maço de notas para Maria, dizendo que se arrependera e que queria o seu cavalo de volta por 10 vezes o valor que ela pagara. Maria sentiu o sangue ferver. Ela olhou para o homem que quase enviou aquela alma para o matadouro e sentiu uma força que nunca soube que possuía. Ela não aceitou o dinheiro. Ela o expulsou de suas terras com palavras que cortavam mais que o chicote dele. Mas ela sabia, ao ver o olhar de ódio do homem, ao ir embora, que a fase do silêncio e das risadas tinha acabado. Agora começava a fase da inveja e do perigo. Esperança não era mais uma piada. Ele era o alvo de homens poderosos que fariam de tudo para roubar o milagre que Maria cultivara com tanto amor. A calmaria que se seguiu à transformação de Esperança foi curta e enganosa, como o silêncio que precede um grande terremoto no sertão. Maria sabia que o brilho dourado de seu cavalo não era apenas um milagre, era um alvo. O vilão da nossa história, o coronel Custódio, o homem mais poderoso e cruel da região, dono de metade das terras e de todos os juízes locais, não aceitava que uma mulher pobre possuísse algo que ele não pudesse comprar. Para Custódio, a existência de Esperança nas mãos de Maria era um insulto ao seu império. Ele já havia vencido o grande derby regional por 10 anos consecutivos, com seus cavalos puro-sangue importados, mas ele sabia apenas de olhar para as fotos de celular que seus capangas tiraram escondidos que Esperança era uma ameaça real. O conflito escalou de forma sombria. Primeiro foram as ameaças veladas. Custódio enviou seus advogados com documentos falsificados, alegando que o terreno onde Maria vivia pertencia à sua família há gerações e que, para pagar a dívida acumulada, ela deveria entregar o cavalo. Maria, com a coragem de quem já enfrentou a fome face a face, expulsou os engravatados com a mesma firmeza com que resgatou o animal do matadouro. Mas Custódio não parou por aí. Numa noite sem lua, o terror bateu à porta. 2 homens encapuzados tentaram invadir o estábulo para envenenar a água de Esperança. Se não fosse o instinto protetor de Jorge, que agora dormia com uma espingarda velha ao lado da baia, o milagre teria terminado em tragédia. Maria percebeu que a única forma de salvar sua família, sua terra e a vida de seu cavalo era através de uma aposta desesperada. Ela foi até a sede do sindicato rural e desafiou abertamente o coronel Custódio. O pacto foi selado diante de toda a cidade para que o vilão não pudesse recuar. Sem perder a honra, haveria uma corrida única de 5 quilômetros através do terreno acidentado da Chapada. Se Esperança vencesse, todas as dívidas da terra de Maria seriam anuladas e Custódio teria que assinar uma carta de renúncia sobre qualquer reivindicação futura. Se Maria perdesse, ela perderia tudo: a casa, o cavalo e a própria dignidade, sendo obrigada a trabalhar como meeira nas terras do coronel para o resto da vida. Os dias de treinamento que se seguiram foram uma prova de resistência humana e animal. Maria não tinha equipamentos profissionais, não tinha suplementos caros e nem pistas de areia fina. Ela treinava a Esperança nas subidas íngremes de pedregulho, sob o sol escaldante do meio-dia, para que seus pulmões se transformassem em foles de aço e seus cascos fossem duros como diamante. Ela montava sem sela, sentindo cada contração muscular do animal, cada batida de seu coração contra suas pernas. A conexão entre eles tornou-se algo quase místico. Eles não precisavam de rédeas, apenas de sussurros e da intenção mútua de sobreviver. No entanto,
A pressão psicológica começou a corroer a paz da casa. Jorge temia pela segurança dos filhos e os vizinhos comprados pelo ouro de custódio evitavam falar com Maria. Ela sentia-se isolada num deserto de indiferença. Na noite anterior à grande corrida, Maria levou Esperança para o riacho, onde tudo começou a mudar. Ela lavou sua crina dourada, que agora caía como fios de seda sobre o pescoço poderoso do animal. Ela olhou nos olhos dele, que não estavam mais nublados, mas sim brilhando com uma inteligência selvagem e uma gratidão eterna. Eles acham que você é apenas um cavalo de R$ 100, sussurrou ela, enquanto as lágrimas caíam sobre o focinho aveludado de Esperança. Mas amanhã, você vai mostrar a eles que o valor de uma alma não tem preço. Naquela noite ninguém dormiu. O destino de uma família e o orgulho de toda uma região estavam prestes a ser decididos no rastro da poeira e do suor. O dia da corrida amanheceu com um céu de um azul tão pálido que parecia quase branco, como se o próprio ar estivesse retendo o fôlego. A pequena vila de Serra, normalmente silenciosa, transformou-se em um formigueiro humano. Milhares de pessoas vieram de cidades vizinhas para ver o que todos chamavam de o duelo do século. De um lado, o coronel Custódio e seu garanhão negro, Tormenta, um animal de US$ 1 milhão treinado por europeus. Do outro, Maria e seu cavalo de R$ 100, Esperança. A tensão era tão palpável que podia ser sentida na pele como a eletricidade antes de uma tempestade de raios. O coronel Custódio apareceu montado em sela de couro de luxo, com detalhes em prata, rodeado por capangas armados e uma aura de arrogância inabalável. Ele olhou para Maria, que vestia suas roupas simples de trabalho e montava Esperança sem sela, apenas com uma corda de cânhamo. Você ainda tem tempo de desistir, mulher, gritou ele para que todos ouvissem. Não humilhe esse bicho ainda mais diante de tanta gente. Maria não respondeu com palavras. Ela apenas inclinou o corpo para frente e tocou o pescoço de Esperança. O cavalo, sentindo a energia da multidão, soltou um relincho que cortou o ar como um trovão, fazendo Tormenta recuar 2 passos assustado. O tiro de partida foi dado por um velho canhão de festa. O som ecoou pelas montanhas e a poeira subiu em uma nuvem densa. Nos primeiros 2 quilômetros, a estratégia de Custódio ficou clara. Seus homens haviam espalhado pregos e pedras pontiagudas em trechos específicos da trilha, onde apenas o cavalo dele, protegido por ferraduras especiais, poderia passar sem se ferir. Além disso, 2 cavaleiros pagos por Custódio começaram a cercar Maria, tentando espremê-la contra as cercas de arame farpado. O público gritava, alguns horrorizados, outros torcendo pela queda da louca. A metade da corrida foi o momento da agonia. Esperança estava em terceiro lugar, com os flancos banhados em suor e poeira. O calor era de 40 graus e o terreno de pedregulho parecia querer arrancar os cascos do animal. Foi quando um dos capangas de Custódio tentou usar um chicote com ponta de metal para atingir os olhos de Esperança. Maria, em um movimento de reflexo puro, desviou o cavalo, mas o golpe atingiu seu próprio braço, rasgando o tecido da camisa e fazendo o sangue escorrer. Ao ver o sangue de sua protetora, algo mudou em Esperança. O cavalo não era mais apenas um animal tentando vencer uma corrida. Ele se tornou uma força da natureza. Seus olhos, antes calmos, agora brilhavam com uma fúria ancestral. Maria soltou as rédeas e sussurrou no ouvido dele: "Voe, meu ouro, mostre a eles quem você é." O que aconteceu nos últimos 2.000 metros entrou para a lenda da região. Esperança não corria mais. Ele parecia flutuar sobre as pedras. A cada sapatada no chão, o brilho dourado de sua pelagem parecia emitir luz própria sob o sol do meio-dia. Ele ultrapassou os capangas como se eles estivessem parados. Faltando apenas 500 metros, ele alcançou Tormenta. O coronel Custódio, em desespero, começou a espancar seu cavalo com o chicote, mas Tormenta já estava no limite de sua exaustão. Esperança passou por eles com uma elegância sobrenatural. O silêncio da multidão foi substituído por um rugido de êxtase que poderia ser ouvido a quilômetros de distância.
Quando Maria cruzou a linha de chegada 10 corpos de vantagem à frente do coronel, ela não parou imediatamente. Ela cavalgou até o topo da colina mais alta, onde todos pudessem ver aquele cavalo magro e velho, que todos desprezaram agora brilhando como uma estátua de ouro vivo contra o horizonte. O resultado não foi apenas uma vitória na pista. Foi a queda de um tirano e a prova definitiva de que o amor e a dignidade podem transformar R$ 100 no maior tesouro da terra. O silêncio que se seguiu à vitória de Maria foi um fenômeno quase místico. Por alguns segundos, a única coisa que se ouvia era o som da respiração pesada de esperança, um som rítmico de vida pulsante que parecia ecoar nas pedras da chapada. O coronel Custódio chegou logo atrás com o rosto desfigurado pelo ódio e pela descrença. Seu cavalo Tormenta estava exausto com espuma nos flancos, uma imagem de derrota que contrastava com a postura altiva e majestosa de esperança. Maria desceu do cavalo com calma, ignorando a dor no braço ferido, e caminhou em direção ao juiz da prova. A multidão que antes rira dela, agora se abria como o mar vermelho em um gesto de respeito involuntário. O coronel tentou uma última cartada desesperada. Ele gritou com a voz embargada pela soberba ferida que Maria havia usado alguma feitiçaria, que um cavalo daquele preço não poderia vencer um campeão internacional. Mas o povo, aquele mesmo povo que assistira à compra humilhante na feira de gado, começou a vaiar. O som das vaias subiu como um vendaval, abafando os gritos do tirano. O juiz, tremendo sob o peso da verdade, entregou a Maria o documento que selava a posse definitiva de suas terras e o cancelamento de todas as dívidas. Maria pegou o papel, olhou para ele por um momento e depois olhou para Custódio. Ela não disse uma palavra de insulto. Ela apenas estendeu o documento para que ele visse a assinatura do juiz e em seguida voltou-se para o seu cavalo. A partir daquele dia, a vida no sertão nunca mais foi a mesma. O coronel Custódio, humilhado publicamente e com sua reputação de imbatível destruída, viu seu império de medo desmoronar. Seus aliados o abandonaram e suas terras começaram a ser vendidas para pagar as indenizações de anos de abusos. Mas Maria não buscou vingança. Com o prêmio em dinheiro da corrida, ela não comprou luxos ou joias. Ela transformou o seu sítio em um santuário para animais abandonados e maltratados. Ela contratou Jorge e outros trabalhadores desempregados da região, criando uma cooperativa onde o respeito à vida era a lei maior. Esperança, o cavalo de R$ 100, tornou-se uma lenda viva. Especialistas de todo o mundo viajaram para vê-lo oferecendo milhões para comprá-lo para reprodução, mas Maria recusou cada oferta. Ela dizia que o valor de Esperança não estava nos seus genes ou na sua velocidade, mas na sua alma que se recusara a morrer. O cavalo viveu por muitos anos correndo livre pelos pastos verdes que o amor de uma mulher corajosa lhe proporcionou. Mesmo quando ele envelheceu de verdade, seu brilho dourado nunca desapareceu completamente. Sob a luz certa, ele ainda parecia um monumento de ouro caminhando sobre a terra. A cena final do vídeo mostra Maria agora com os cabelos grisalhos, sentada na varanda de sua casa, enquanto o sol se põe no horizonte. Seus filhos, agora adultos e prósperos, cuidam da fazenda ao fundo. Ela olha para o pasto e vê um jovem potro descendente de Esperança galopando com a mesma elegância do pai. A câmera dá um close no rosto de Maria, que sorri com uma paz profunda. A narração final encerra com uma voz suave mas poderosa. Eles riram quando ela gastou seus últimos R$ 100. Eles riram da sua pobreza e da sua fé. Mas o que eles não sabiam é que o mundo não é governado pelo dinheiro, mas pelo que o dinheiro não pode comprar: a compaixão e o poder de ver beleza onde todos veem ruína. Nunca desista do que parece perdido, pois é nas cinzas do desprezo que o ouro mais puro é forjado. O vídeo termina com o brilho do pôr do sol fundindo-se com a crina dourada do cavalo, deixando uma mensagem de esperança eterna no coração de quem assistiu.